Alô galera, mais um boletim diário aqui no canal do VF com as principais informações do Santos nesta sexta-feira. E nesse vídeo eu vou trazer uma notícia importante sobre um jogador titular do Santos que foi cortado da partida contra o Vasco, domingo, 18h30, lá em São Januário, no Rio, jogo que marca a estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro. Não vai para o jogo o jogador titular, vou falar sobre isso. Vou falar também sobre Aderlan, lateral que se recupera de uma lesão e que muito em breve deve recuperar sua condição de titular no Santos. Vou explicar essa história para vocês. Vou falar também sobre um show da meninada do Sub-20 no Campeonato Brasileiro da categoria. E olha, Luca Meireles, rapaz, esse menino tem futuro, hein? Esse menino realmente parece a cada dia comprovar todo o talento que aparentemente tem. Luca Meireles, vou mostrar os 2 gols que ele marcou nessa partida. Olha, estou botando muita fé nesse menino aí, pinta como um jogador realmente diferente. Tudo isso depois da vinheta, fique ligado. Galera, notícia importante, jogador titular do Santos não vai participar da estreia do time no Campeonato Brasileiro, vou falar sobre isso agora. Mas antes, deixa seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se inscreva no canal. Você sabe, tudo isso é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui, rumo aos 60 mil inscritos. E você sabe, a cada vez que a gente atinge uma meta aqui, nós sorteamos 2 camisas oficiais do Peixe para as pessoas que são inscritas no canal. Então, não perca tempo, se inscreva no canal se não estiver inscrito ainda, além de ficar por dentro de tudo que acontece no Santos, muitas vezes com notícias exclusivas, você ainda participa de sorteios regulares de camisas oficiais do Peixe. Beleza? E esse vídeo também é um oferecimento do Centro Automotivo Baobá. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Rua Xavier Pinheiro, 151, Vila Matias, Santos. Telefone 3221-4899 e 3221-7378. Galera, vamos falar desse Santos, notícia importante que eu trago agora para vocês. Foi decidido pelo técnico Pedro Caixinha e sua comissão técnica, logo após o treino realizado nesta manhã lá no CT Pelé, que Soteldo está fora do jogo contra o Vasco. Informação que eu apurei agora à tarde. O que aconteceu com o Soteldo? Soteldo, que é uma das principais peças do técnico Pedro Caixinha nesse elenco atual do Santos. Jogador que joga pela direita, joga centralizado, joga também pela esquerda, aliás, joga principalmente pela esquerda, é onde ele rende melhor, né? E serviu a seleção da Venezuela nesses 2 últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, junto com o Rincón, volante. Eles disputaram 2 jogos pela seleção venezuelana nos últimos dias. O primeiro foi na sexta-feira da semana passada, na derrota para o Equador por 2-1, fora de casa. E esta semana, na terça-feira, defenderam a Venezuela na vitória por 1-0 diante do Peru dentro de casa. O Rincón atuou no banco, mas entrou nos 2 jogos. Já o Soteldo foi reserva no primeiro jogo e no segundo jogo foi titular, jogou o tempo inteiro, jogou 90 minutos mais os acréscimos. E os 2 retornaram ao Brasil na quinta-feira pela manhã, bem cedinho, foram direto para o CT Pelé, fizeram um treino regenerativo, foram poupados do treino de quinta-feira, fizeram apenas uma recuperação. Na sexta-feira foram reavaliados e o técnico Pedro Caixinha tomou a decisão de não levar Soteldo porque ficou constatado que o jogador está com desgaste físico e seria um risco levá-lo para o Rio de Janeiro na avaliação do departamento médico e de preparação física do Santos. Então, Soteldo, por conta de condições físicas, não foi relacionado para a partida contra o Vasco. Já o Rincón, sim, esse vai para o jogo, esse foi relacionado e está em totais condições de defender o Santos na partida contra o Vasco, mas vai ficar no banco de reservas. Bom, vou trazer para vocês agora o time provável, provável não, né? Vamos dizer aí, praticamente definido já para a partida contra o Vasco, especialmente agora com essa situação do Soteldo. Isso também ajudou o técnico Pedro Caixinha a tomar uma decisão, vou explicar para vocês agora.
Esse é o time que treinou praticamente toda semana: Gabriel Brazão, Sherman, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, Schmidt, Bom Tempo, Barreal vai ser o articulador, o criador da equipe no meio de campo, Rollaser, Tiquinho e Guilherme. E por que a baixa do Soteldo acabou ajudando o técnico Pedro Caixinha a tomar uma decisão? Bom, ele vinha jogando pelo lado direito, né? Preferencialmente ele jogava pelo lado direito. Como o Rollaser vai ser titular, Soteldo poderia jogar também centralizado ou mesmo no lugar do Guilherme. Então o técnico Pedro Caixinha ia ter que tomar uma decisão. Ou ele colocaria o Soteldo centralizado no lugar do Barreal, ou tiraria o Guilherme para promover o retorno do Soteldo, ou mesmo poderia deixar o Soteldo no banco. Portanto, isso facilitou as coisas para o técnico Pedro Caixinha, que sem poder contar com o Soteldo, agora vai manter essa equipe que treinou a semana inteira. Então é isso, gente. Soteldo fora, vamos torcer que Barreal e Guilherme, junto com Rollaser e Tiquinho, esse quarteto aí ofensivo do Santos, deem conta do recado lá no Rio de Janeiro e que o Santos volte com uma grande vitória. E sobre o Neymar, não há muito o que acrescentar. Nessa sexta-feira, ele ficou mais uma vez restrito aos treinos internos lá no CT Pelé, fazendo reforço muscular. Ele que só deve ter condições de jogo a partir da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, daqui a 3 semanas, no jogo contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Vai ficar de fora não só da estreia contra o Vasco, como também do jogo contra o Bahia, que acontece pela segunda rodada na Vila Belmiro. Agora eu vou trazer para vocês uma boa notícia sobre o lateral direito Aderlan, que muito em breve deve ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha. Pois é, Aderlan, que não joga desde agosto do ano passado, quando ele sofreu aquela lesão gravíssima no joelho esquerdo, lesão de LCA, fez a cirurgia, foi muito bem, e a questão de 10 dias, 12 dias, ele começou a fazer o trabalho de transição de campo. Eu trouxe essa notícia com exclusividade para vocês. O Aderlan já estava fora do departamento médico do Santos, e a cada dia ele vem antecipando a sua previsão de retorno, que chegou a ser para maio, para o mês de maio. Retorno, quando eu falo, é ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha para jogar. Atualmente, ele faz esse trabalho de transição no campo e muito em breve deve ser liberado para treinar normalmente. Isso provavelmente vai acontecer na primeira semana de abril. Ou seja, de repente, para a segunda semana de abril, o Aderlan já esteja à disposição do técnico Pedro Caixinha. Isso é muito importante porque o Santos não tem hoje um lateral que é dono da posição, nem Léo Godoy e tampouco o Sherman, que vem jogando como titular, não estão transmitindo confiança ao técnico Pedro Caixinha, e por isso o Aderlan, que já atuou e atuou muito bem com o próprio Caixinha lá no Bragantino, tem chances de ser aproveitado como titular. Claro, vai depender aí de como ele estará até a sua liberação total para jogar. E o técnico Pedro Caixinha, esta semana, numa conversa informal com jornalistas, na quinta-feira, lá no CT Pelé, foi questionado sobre o Aderlan e explicou que, embora o Aderlan tenha saído do Bragantino no ano passado por decisão da comissão técnica do Bragantino, à época comandada pelo Pedro Caixinha, neste momento não há nenhum problema entre ele e o Aderlan. É um novo momento, ele disse que é uma nova situação, um novo clube, que o Aderlan vai ter todas as chances com ele, e pelas minhas informações de bastidores, ele quer sim, ele conta com o Aderlan, já que Sherman e Léo Godoy não estão dando conta do recado. Então, muito em breve, poderemos ter aí Aderlan titular da equipe do Peixe. E agora, para finalizarmos esse vídeo, gente, eu quero falar sobre a equipe sub-20. Mais especificamente sobre Luca Meireles. Esse jogador, ele tem me surpreendido. Tem me surpreendido pela inteligência, pela movimentação, pela rapidez, pela capacidade de enxergar o jogo e pelo poder de finalização. É um jogador que eu estou botando muita fé. Claro, é novo, é jovem, a gente precisa ter cuidado sempre quando analisa um jogador com esse perfil, mas, olha, rapaz, eu tenho aqui a impressão de que o Santos está aí revelando mais um jogador muito diferente. Por que eu estou falando isso? Não só pelo que eu já vi do Luca Meireles, mas especialmente pelo que temos visto ultimamente do Luca Meireles. Ele perdeu espaço na equipe profissional com a chegada do David Washington. É natural que o Santos agora dê mais abertura para o David Washington ser o reserva imediato do Tiquinho. Mas no sub-20 o menino manteve a personalidade, não baixou a cabeça e está fazendo aí um campeonato brasileiro, um início de campeonato brasileiro da categoria excelente.
Na terceira rodada, no jogo contra o São Paulo, agora, nesta quinta-feira, o Santos venceu de virada por 4-2 com 2 gols do Lucas Meirelles. Eu vou mostrar aqui os 2 gols dele nessa partida para vocês, porque realmente me chamaram muita atenção esses 2 gols. No primeiro gol, como vocês vão ver aí, ele recebe o passe do Rodrigo Falcão, do goleiro, ainda no campo de defesa do Santos, avança, vai para cima da marcação, olha a velocidade. Aí ele percebe que tem ali espaço para finalizar, corta para dentro e chuta. Tudo bem que o goleiro de São Paulo até ajudou um pouco, a bola bate no morrinho e atrapalha, mas foi muito boa a jogada dele, muita inteligência, demonstrando não só velocidade, como visão de jogo e poder de finalização. O segundo gol, gente, é ainda mais bonito. Vou mostrar para vocês. O segundo gol ainda foi bem mais bonito. Depois de uma boa troca de passes do ataque do Santos, ele recebe a bola no meio, dá um drible de chaleira no marcador e conclui no ângulo, finaliza no ângulo do goleiro. Essa não dava para pegar, né? Essa o goleiro do São Paulo não poderia ter feito nada. Mas olha que categoria desse jogador, que inteligência, habilidade, né? Ele mostra aí inteligência, visão de jogo, habilidade e um grande poder de finalização. Portanto, é um jogador que tem estatura, é inteligente. Olha, de novo o lance, que drible que ele deu de chaleira, coloca com a perna direita no ângulo. É um jogador, olha aí de novo, olha o drible de chaleira. Excepcional, né? Impressionante. Um jogador que pinta aí como um jogador bastante completo. Tomara que ele continue nessa evolução e que possa ficar bastante tempo no Santos, que seja aproveitado e bem na hora certa no time profissional, porque se tudo isso acontecer, ele vai se transformar aí numa grande revelação do Santos. Vamos aguardar, mas eu boto muita fé nesse garoto. E nessa partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Santos venceu o São Paulo por 4-2 de virada, como já dissemos aqui. Com esse resultado, chegou à terceira colocação. Além dos 2 gols do Lucas Meirelles, tivemos gols pelo Peixe, do Enzo e também do PP. Pelo São Paulo, marcaram Henrique e João Alencar contra. O zagueirão do Santos foi tentar afastar uma bola e acabou marcando contra o gol do seu companheiro Rodrigo Falcão. Beleza, gente? É isso. Um grande abraço a todos. Até mais.